Doutora Cris, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, fazendo o nosso podcast, dando informação para essas mulheres nesse momento tão desafiador da menopausa. Obrigada mesmo por Estou à você estar. disposição, né? Obrigada eu pelo convite e confiança. Cris, eu queria que você começasse dizendo qual é o papel do endócrino nesse momento. Então, a endocrinologia é o estudo dos hormônios. Então, o endocrinologista é o especialista em hormônios. Tanto os hormônios femininos, masculinos, tireoide. Nosso corpo é regido pelos hormônios, né? Então, o endocrinologista, nessa fase de menopausa, ele é essencial para esse ajuste e equilíbrio hormonal. Existe muita diferença hoje da mulher na menopausa para a mulher de 10, 15 anos atrás? Então, na verdade, assim, a mulher, a menopausa da mulher hoje é igual à menopausa da mulher de 100 anos atrás, né? Isso tem que ficar bem claro. O que a gente não consegue ainda, por mais moderna que a medicina tá, é atrasar essa menopausa, né? Então, por mais que a gente tenha hoje recursos na medicina e muito conhecimento, a gente não conseguiu mudar a idade da menopausa. A gente consegue, claro, quando começa a entrar no período de transição, às vezes porque o corpo está mais inflamado, a mulher mais estressada, alguma deficiência de algumas vitaminas, alguma coisa assim, a gente consegue ganhar ali 1 ano, 2 anos, mas a gente não consegue hoje fazer com que a mulher entre na menopausa 10 anos depois. Não tem como. Mas o que a gente tem hoje é mais recursos de tratamento disso, né? Então, assim, a mulher hoje, que eu falo 2025, ela não precisa ficar sofrendo com tudo isso que há 100 anos atrás a mulher já sofria, né? E é um período complicado. A gente que está entrando nesse período agora, assim, a gente sente que tudo começa a mudar, né? E as queixas começam a aumentar. E a mulher, se ela não usar a medicina que tem a favor dela e os conhecimentos hoje que tem a favor dela, ela se torna uma pessoa poliqueixosa, aquela mulher que está sempre reclamando, sempre cansada, sempre, né? Então, na verdade, a menopausa em si ela é igual, mas os recursos que a gente tem de melhora são infinitamente maiores, né? É até interessante você falar da questão dos recursos, porque aí a gente associa uma coisa bem desafiadora, que é a questão do câncer e a reposição hormonal. Existiu essa história, criou essa crença, né, há anos atrás, e isso ainda vem até hoje. O que você fala sobre isso, Cris? Então, hormônio causa câncer, né? E isso, assim, as pessoas têm medo dessa palavra hormônio, de todos os sentidos. Hormônio engorda, hormônio é ruim. Gente, hormônio é bom. Hormônio tá aí, como eu falei, o hormônio é o equilíbrio do corpo, ele que rege. O hormônio é o que rege a hora que tu vai acordar, vai dormir, ele que rege, né? Então, o hormônio, quando a pessoa souber usar a seu favor e de uma forma estudada e equilibrada, ele só traz benefícios, né? Mas tem alguns pontos. Então, primeiro, de onde que surgiu essa coisa que reposição hormonal dá câncer? Em 2002, que foi meu último ano da faculdade, que eu me lembro até hoje, o dia que eu parei porque eu era bolsista de iniciação científica na ginecoendocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E eu parei uma professora minha e eu disse, meu Deus, com o artigo impresso, que naquela época era difícil conseguir um artigo, né? O que a gente vai fazer agora? Porque até ali entrava na menopausa hormônio, né? Então a gente tratava todas as pacientes que entravam na menopausa, a gente fazia reposição hormonal. Não era a reposição hormonal que a gente tem hoje, que fique claro, que depois eu vou falar um pouquinho. Mas aquilo foi um boom porque foi um estudo com, não tenho o número certo, mas foram 10 mil mulheres, Sim. enfim, um estudo muito grande, multicêntrico, que mostrou, e ele foi interrompido antecipadamente porque a reposição hormonal aumentava risco cardiovascular e de tromboembolia, infarto, derrame e câncer de mama e ovários. Então, isso foi assim, imagina, interrompido antes, nem finalizou o estudo. E aí, depois disso, acabou a reposição hormonal. Então, ficou um gap de pelo menos 10 anos ali
de mulheres que não fizeram reposição hormonal, que são hoje as mulheres que estão com 70 anos. Pouquíssimas mulheres que hoje estão com 70 anos fizeram reposição hormonal por causa disso. E pior, ficou um gap de estudo. Então, na minha residência de endócrino, pouco se falou de reposição hormonal. Porque ele não usava. Sim. Usava muito pontualmente, assim, mulheres muito, muito sintomáticas. Que tu avisava que podia dar isso, enfim, né? E aí ficou um gap ali de estudo também. Então, os médicos, poucos médicos sabem tratar hoje menopausa, né? Por quê? Porque ficou esse gap, né? Esse período, assim, negro. Aí o que fizeram? Pegaram esse estudo e começaram a ver o que tinha acontecido nesse estudo, né? E depois começaram a sair outros estudos a partir daquele para tentar entender o que aconteceu ali que foi tão ruim. E o que se viu? Primeiro, que colocaram todas as mulheres de 45 a 70 anos no mesmo estudo. Todo mundo junto. Então, tinha mulheres recém entrando na menopausa, que ganharam hormônios, e tinham mulheres com 60, 70 anos que ganharam hormônios. Mas esse público é totalmente diferente, Sim. né? Então, o que se viu foi a primeira conclusão, que é o que a gente fala hoje, que é a janela de oportunidade. Então, os maiores benefícios da reposição hormonal, eles acontecem quando está entrando na menopausa. Ainda no período de transição ali. Então, quanto antes a gente começa, não quer dizer, pelo amor de Deus, de começar antes de estar nesse período de transição, né? Porque senão daqui a pouco tem as meninas de 35 que querem começar hormônio para prevenir lá na frente. Não. Então, é quando começam os sintomas, que os hormônios começam a se movimentar, não necessariamente já na menopausa, que a menopausa é 1 ano sem menstruar, então já é lá embaixo os hormônios, tem mais benefício começar antes. E ao contrário, se passar dessa janela, que isso também já está mudando, tá? Mas a gente tem uma janela de oportunidade de 10 anos pós-menopausa. Muito depois disso, já não tem mais muita vantagem começar reposição hormonal para quem nunca fez, ou até poderia aumentar os riscos. Então, a primeira coisa que se viu é que nesse estudo foi todo mundo junto. Então, não conseguiram diferenciar as duas coisas, né? E a coisa do câncer de mama também foi a mesma coisa. Então, botaram todo mundo no mesmo balaio ali. Mas, o que a gente sabe hoje? Primeiro, o hormônio, a reposição hormonal não é para todo mundo. Não é. A gente fala muito, tem que repor. Não é para todo mundo. A gente fala que a pessoa tem que merecer ganhar hormônios também, né? Por quê? Porque uma mulher muito inflamada, muito estressada, que fuma muito, que bebe muito, ela tem um maior risco de câncer. Não só de mama, de outros também. Sim, né? sim. E aí, o hormônio, qual é o papel do hormônio nisso? Ele não causa câncer. Então, isso é uma coisa que já está muito estudada. Isso talvez mude. A medicina, ela é, né? Ela é muito, cada vez mais rápida, ela muda, o conhecimento muda. Mas hoje, do que a gente sabe, o hormônio não causa câncer, mas ele pode alimentar. Entendeu? Então, por isso que a mulher que faz reposição hormonal tem que ser muito bem acompanhada, né? Assim, com exames sempre em dia, periódicos, porque ela pode ser o alimento, não todos os tipos de câncer de mama, de ovário, mas de alguns tipos em específico. Então, uma mulher que ela tem um maior risco, a qualquer momento pode surgir um câncer. E ela está lá usando o hormônio. Né? Então, quando se tem mais risco, tem que visitar seu endócrino, seu ginecologista, seu médico cada 3 meses, 6, não pode passar muito disso, entendeu? Porque ali no meio do caminho pode surgir alguma coisa e tu tá alimentando. No momento que surgir algo, freia, né? Então, mas não é ele que causa, né? Então, as pessoas, elas comem, elas engordam, elas são sedentárias, elas fumam, são estressadas e a culpa acaba caindo nos hormônios. Então, rever os seus hábitos para quem tem medo de câncer pode ser muito mais preventivo do que não tomar hormônio e viver nesse desespero que é a menopausa. Sim, e as mulheres que não podem fazer reposição, como é que funciona? Então, isso é outra coisa, assim, que hormônio é muito importante, né? Eu falei. Sim. É o que rege a orquestra, né?
Mas não é tudo também. Tem orquestra que às vezes vai sem ali a pessoa regendo, né? Mas tem recursos para quem. Outra coisa que é importante falar também, que às vezes a gente fica falando, nem para todo mundo a menopausa é esse caos total. Uhum. Mulheres que vêm aqui e dizem, eu não sinto nada, eu tô ótima, né? Então, assim, não é para todo mundo. Isso tem genética, tem hábitos, mas nem para todo mundo é esse caos. Mas para quem não pode usar hormônio por uma contraindicação, um câncer que já teve, uma mulher que já teve histórico de câncer, tabagista, quem fuma, eu digo, né? Às vezes vem ali 40 anos e fuma. Eu falo, tu vai começando a parar de fumar, porque senão tu não vai ganhar hormônio lá com teus 50, entendeu? Sim. Então, assim, algumas contraindicações que a gente tem fitoterápicos que às vezes podem ajudar, né? Então, assim, alguns chazinhos, assim, é difícil, né? Mas tem alguns fitoterápicos que podem ajudar. O exercício pode ajudar muito. Uhum. E uma das coisas que mais incomoda é o calorão, principalmente nos primeiros anos de menopausa. Sim. Tem medicação para esses sores noturnos, calor noturno. É uma medicação que ela é controlada, né? Assim, então ela tem os seus efeitos colaterais também, mas para muitas mulheres tira com a mão, né? Então, o fato de não poder usar hormônio, ou às vezes uma escolha da mulher mesmo, eu não quero usar, enfim, tem o que fazer, sabe? Então, assim, tem que buscar ajuda porque tem o que fazer. Claro que se falta hormônio, repõe hormônio, melhora mais fácil, né? Mas reposição de vitaminas para o cansaço, né? Assim, o complexo B ele ajuda muito a memória, o brain fog, que a gente fala muito, que é aquela névoa cerebral, né? Sim. O complexo B tem algumas vitaminas que ajudam muito nisso, o próprio ômega. Então dá pra gente ir indo pelas beiradinhas e conseguir melhorar. Você já percebeu ou já tratou alguma paciente, Cris, que fez a reposição e não teve, que não teve muito retorno no sentido dos calores, de estar mais animada, de diminuir o peso, que continuou com alguns sintomas? Tem, sempre tem, né? Assim, na verdade, isso depende de vários aspectos, né? Então, primeiro, tem que cuidar para não colocar toda a culpa na menopausa. Tudo é menopausa, né? Então, assim, claro que fogachos eu acho que é aquilo que é menopausa, né? Não tem outra coisa que mais caracteriza, né? Mais característico. Agora, baixa de libido, desânimo, né? Às vezes tem alguma outra coisa por trás também, né? E às vezes aí repõe hormônio não consegue ter uma melhora tão visível, né? Mas às vezes é o método que está usando, a forma que está usando. Então, naquele estudo lá atrás, que eu falei em 2002, foram usados os estrogênios conjugados equinos, que eram de cavalo. Sim. Não se falava ainda de bioidênticos, enfim. E era via oral, né? Via oral a gente sabe que aumenta mais risco cardiovascular de tromboembolia. Então, a preferência hoje sempre é tópico. Então, ou em gel, ou implante, mais tópico. Não via oral, o estrogênio, estradiol, tá? Porque a progesterona é de comprimido, para não confundir, que às vezes tem gente que diz, mas a minha médica me deu de comprimido. A própria Cris me deu de comprimido, agora ela fala que não é, como assim? Não, mas a progesterona é de comprimidinho, que é a que realmente a gente usa. Mas o estradiol, o estrogênio, de preferência tópico, tem adesivo também, né? Só que algumas pessoas, no passar creminho, não absorve. Eu sou uma que para mim não funciona. Então às vezes não absorve, né? Então hoje mesmo veio uma paciente também que ela tá passando, e aí eu disse, mas essa já é a dose máxima, então tu vai ter que passar 2 vezes por dia, vamos subir, né? Oferecer outras formas de hormônios, né? Da reposição, mas ela disse que queria tentar continuar no gel, e a gente vai tentando subir. Então pode ser problema de passar, pode ser problema às vezes manipula, né? Pode ser marca, mas às vezes é a pele mesmo, que não absorve, né? Não dá. Mas também tem outra coisa que são os agentes do metabolismo do hormônio. Então isso é uma coisa que ainda não se fala muito, mas a gente já tem estudado muito isso,
que é, tudo bem, uma vez que entra o hormônio, para onde vai esse hormônio? O que acontece com esse hormônio, né? Ele vai lá para o receptor que a gente quer? Às vezes não. Às vezes ele se perde no meio do caminho e se transforma em outras coisas que a gente não quer. E que aí pode aumentar o risco de câncer. Ou então simplesmente se transforma num metabólito que manda embora mais rápido do que a gente espera. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Tem teste para isso, existe um teste que é o Dutch Test. Não é muito usado ainda, porque ele é caro, é particular, enfim. Então, mas assim, às vezes a gente acaba usando ele quando realmente assim troca de via, faz tudo que tem para fazer e a mulher não melhora, né? Aí às vezes tem que estudar um pouquinho o que está acontecendo lá dentro. Às vezes é falta de alguma vitamina. A gente precisa de algumas coisas que a gente sabe que é a rota metabólica. Então, a mulher precisa de ferro, precisa de zinco, precisa de magnésio, precisa de complexo B. Então, a gente precisa de algumas coisas que fazem parte dessa rota. Se em algum momento faltar alguma dessas coisas, não vai para onde a gente quer, né? Então, às vezes, pode ser isso. E o último curso que eu fiz, até eu me lembro que o professor falou, quando muito se precisa de hormônio, é aquela mulher que talvez não precise tanto, que não precisa. Vai investigar que tem alguma outra coisa. Mas sempre primeiro tentar mudar a via, né? Porque o gelzinho... O adesivo também machuca. Pra mim também não deu certo. O adesivo tem o gel, né? Tem o adesivo, que o adesivo... ele é bom, andou muito em falta, então a gente não prescrevia muito porque estava em falta por bastante tempo aqui no Brasil, agora voltou. Então o adesivo ele é interessante, mas tem que trocar. Muita mulher dá alergia, mulher que faz natação ou gosta de praia já fica ruim por causa do adesivo que pode... Ele não descola, mas ele começa a ficar ruinzinho, né? Sim. E tem o implante, que tem controvérsias em relação ao implante, algumas sociedades aceitam, outras não, enfim. Mas é uma forma, não pode ser a primeira escolha, né? Mas às vezes é uma forma de tentar ajudar aquela mulher que lá nos outros métodos não está conseguindo melhorar, né? Ontem até tava com um grupo das mulheres à noite, né, da comunidade. Eu falei, menopausa é para as fortes. Você acha isso, Cris? O problema é que menopausa é para todas, né? Assim, agora, né? Passaram de estar nela é um desafio. O problema é que a menopausa é para todas e eu falo, a gente tem algumas certezas na vida. Se tu estiver viva, tu vai passar pela menopausa. Sim. Bem ou mal, tu vai passar, né? A mulher, né? Mas é desafiador. A adolescência é desafiadora, a maternidade é desafiadora e a menopausa é desafiadora. Mas tem que fazer, né? Tem ajuda. Então, às vezes, eu tenho algumas pacientes que às vezes a gente fica tentando, e daqui a pouco vai, sabe? Então, assim, para o médico, no início, o período de transição ali não é simples de tratar, é difícil de tratar. Até tu acertar ali, sabe? A mulher dizer, ai, agora eu tô bem, sabe? Então, é difícil ali, mas na grande maioria das vezes a gente vai ajustando e fica bem, sabe? Mas tem algumas coisas que a gente tem que aceitar também. Eu tenho pavor dessa frase que eu acabei de falar. Tem algumas coisas que a gente tem que aceitar. Eu, né, como boa ariana, tem umas coisas que a gente não, né, que eu falo, não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar a gente ficar sentindo calorão, ficar ruim, né, vendo a vida passar da janela porque tá cansada, né, aquela coisa assim. Mas algumas coisas a gente tem que aceitar, né? O ser humano hoje tem dificuldade de lidar com o envelhecimento. Sim, muito. Né? Muito. Então, tanto que os grandes bilionários americanos do Vale do Silício, assim, eles têm estudado muito sobre longevidade e gastam muito dinheiro nesse estudo, assim, porque eles não querem envelhecer, né? Eles não querem morrer, não querem envelhecer. Mas tem algumas coisas que a gente tem que aceitar, né? O que a gente tem que aceitar? Que a memória não é mais a mesma, né? Meu Deus, o que eu escuto isso, né? Assim, meu Deus, minha memória. Memória não é mais a mesma, não tem. A nossa capacidade de cognição, de aprendizado, ela não é mais a mesma. O hormônio melhora? Melhora.
Mas, assim, é um período nebuloso. Então, assim, aí eu falo, tem umas coisinhas, não sei se vai aparecer no vídeo, mas, né? Então, assim, tem que anotar Nos tudo. lembretes, né? Tem que anotar. Então, tem algumas coisas que a gente tem que aprender que as coisas estão mudando e se adaptar à nova realidade, né? Mas é para as fortes, assim, porque as coisas vão mudando. Tu vai sentindo que a pele muda, né? Ontem eu tava olhando Cabelo. meu cotovelo aqui, sabe? Então, assim, tem umas coisas que vão mudando, que tu nunca parou pra pensar que o cotovelo vai começando a ficar feio, entendeu? Sim, Pô, meu mas braço aqui, ó. mas tipo assim, tá, o que que é o cotovelo? Ai, tá linda. Cara, mas assim, é aquelas coisas que só tu enxerga, mas é tu, tu lidando com a tua idade, Sim, né? Assim, é tu. E o hormônio melhora, o hormônio ele segura pra ajudar, né? Então, assim, não dá pra dizer que ele retarda o envelhecimento, mas ele segura um pouquinho as pontas, né? Dermatologista segura também, né? Mas assim, mas tem coisas que vão vir, né? E tem que sim. aceitar isso também. É, o que eu percebo muito é as mulheres querendo voltar a ter os 30. A ter, coloquei o hormônio, agora eu vou ter a vida que eu tinha aos 30, aos 35, aos 40. Né? Ele não faz milagre. Não faz milagre, mas melhora muito, tá? Sim, Eu vou te dizer que assim, tudo bem, com 30, né? Eu não tinha filho, já começa por aí que algumas coisas também dificultam depois de filho, mas eu vou te dizer que assim, eu hoje me sinto forte, sabe? Assim, então eu não entrei na menopausa ainda, eu tô na transição. Semana que vem é meu aniversário já, pois é. né? Mas assim, eu hoje tenho um corpo melhor do que eu tinha com 30 anos. Hoje meu corpo, tirando a pele mais flácida, hoje meu tá vendo que tá seca, enfim, meu corpo hoje é a melhor fase da minha vida, né? Mas eu tô fazendo mais exercício, eu tô comendo menos coisas, Uhum. né? Assim, coisas que eu comia tranquilamente hoje eu não como. Então, assim, com mais esforço, dá pra chegar lá, né? Mas às vezes as pessoas querem continuar fazendo o mesmo Sim, e achando que a medicina vai te levar lá para os 30 anos. Não vai fazer mágica, nem os hormônios, nem o personal trainer, nem a dermatologista, né? Então também tem que fazer a tua parte de correr atrás, assim, mas esse é o grande desafio, né? Então, assim, dá para ficar melhor? Dá, mas com mais esforço, com as ajudas, né? mas você percebe que as mulheres vêm em busca mais de hormônio para a questão da saúde ou para a questão da estética? Na menopausa, É, da saúde. Não digo nem tanto da saúde, do bem-estar. uhum, Eu acho que essa é a, né, assim, é da qualidade de vida. Hoje, uma grande parte dos meus pacientes, quando eu olho assim, queixa principal, melhora da qualidade de vida. A estética faz parte, sim, né? uhum. A autoestima, se sentir bem, emagrecer, que é uma coisa que já tem mais dificuldade, mas é a qualidade de vida. É se sentir bem, né? Viva. Ainda há muita desinformação em relação a essa questão hormonal e a menopausa? Então, a internet se tornou um ambiente perigoso, né? Bem perigoso. Cada um põe lá o que bem entende, Sim, né? Redes sociais mais ainda. Então, tem muita desinformação e muito desserviço social por parte de alguns, uhum. né? Então, tem muita gente falando muita besteira na internet e tem muita gente acreditando nas besteiras que se fala na internet. Então, tem que ter um filtro muito grande hoje, porque tem muita informação lá. E a pessoa que está nesse desespero, ela quer alguma coisa para ajudar ela, Sim, né? ela quer um alívio, né? Ela quer um alívio, ela quer alguma coisa. Então, nesse desespero por encontrar esse alívio, encontrar essa coisa mágica que vai tirar ela daqueles calores das 3 da manhã, ou enfim, da disposição, ajudar a emagrecer, ela cai em algumas armadilhas, né? Então, assim, existe muita desinformação, sim, claro, principalmente talvez nas camadas que não têm tanto acesso a médicos, né? Enfim. Uhum. Te digo que tem muita desinformação de médicos, tá? Sim, Profissionais de saúde, talvez por causa desse gap que eu falei, né?
Então, assim, o que eu sei hoje sobre menopausa, eu fui buscar em cursos, depois da minha residência, depois que eu já tinha título de especialista, né? Uhum. Assim, então, é uma coisa recente. Então, o médico que não vai buscar também está desinformado, Eu né? lembro que quando antes eu vim pra gente fazer nossa primeira consulta, eu já tinha passado por uns 3 médicos que disse: aceita, que é isso mesmo? É um amor, né? Esse é a vida a partir de agora, você tá na menopausa e não tem o que É, fazer? isso a gente falava lá quando eu me formei. E era exatamente isso que eu te falava, tá? Aceita que é o que tem. Mas eu, assim, eu sou uma pessoa, não só profissional, mas também acaba refletindo isso na minha vida Sim, profissional, que eu não me contento, entendeu? Eu acho que não dá pra gente aceitar. A vida, ela é um sopro, a qualquer momento pode mudar tudo, né? Assim, hoje veio uma paciente que falou exatamente isso, assim, a vida dela virou de cabeça para baixo, assim, com problemas de saúde na família, enfim, ela disse, a vida é um sopro. E, gente, assim, a vida é um sopro, né? Então a gente tem que prezar muito pela vida, pela qualidade de vida, né? Acordar num sábado, ter disposição para sair com o marido, passear, pegar os filhos, fazer alguma coisa e não passar o fim de semana sofrendo e reclamando e, né, assim, então com tentativas frustradas de melhora, né, sim. assim, então eu acho que a gente não pode aceitar. Claro que tem algumas mulheres que realmente têm contraindicação, formal, né? Algumas mulheres que não conseguem ter acesso, né? Porque infelizmente, assim, pelo nosso serviço público hoje, ainda Sim. é um pouco, não tem tanta necessidade, tem necessidades muito mais urgentes e eu, ok, também concordo de certa parte, não muito, mas concordo, né? Então, às vezes tem que apagar incêndios maiores e não sobra para uma coisa que não é tão assim, né? Urgente, talvez, para a pessoa. Mas, assim, alguns pontuais tem que ir nisso mesmo, aceita. Mas é tão difícil aceitar. Eu não Uhum. consigo aceitar. Não consigo que uma paciente minha aceite. Mas também tem que ter o olhinho lá na frente, que não pode fazer nada que faça mal para ela, né? Sim, sim. Então, assim, por isso que tem que ter esse jogo de cadeira, assim, que tu tem que. Dança das cadeiras, que tu tem que entender os prós e os contras e botar na balança. Né? Então, às vezes eu recebo paciente de 70 anos lá, 60, 70 anos, que nunca fez reposição e vem porque a filha está fazendo agora e diz, mãe, você precisa fazer reposição. E aí a gente tem que tentar de outra forma melhorar a vida daquela mulher, porque a reposição hormonal já não dá mais, né? Tem alguns sintomas que são clássicos da menopausa, como fogacho, falta de libido. O que mais aparece aqui no consultório, Cris? Cansaço, muito, Uhum. né? E que eu falo que é um cansaço que beira o desânimo, é um questionamento sobre as coisas, assim. Tu tem uma certa preguiça, entre aspas, de fazer coisas que te dão prazer normalmente. Uhum. Cansaço. Acho que essa é a maior queixa de todas. Cansaço. Beirando o desânimo. Que não é uma depressão. Você não tem vontade de chorar. Ela não tá reclamando da vida. Ela tá cansada. Cansada. A segunda coisa é insônia. Muito. Muito. Agora eu comecei a estudar sobre o sono, porque, gente, é muita gente com insônia, né? E é aquela insônia que é bem dessa fase, que é acordar às 3 horas da manhã. Eu acho que a gente tinha que botar um programinha. Se bem que TV não pode pegar também, né? Não pode ligar a TV nessa hora, que senão não dorme nunca mais. Mas assim, a gente tinha que se juntar às 3 horas da manhã de Mas você sabe que lá no perfil é o horário que as mulheres mais entram, é de madrugada. Acredito. É de madrugada. É onde elas mais começam a me seguir, é de madrugada. Mas não pode. Não pode, gente. Anota num papelzinho lá, porque existe a higiene do sono, né? Então, assim, mas não pode abrir o celular 3 horas da manhã, senão não dorme mais. Mas, assim, 3 horas da manhã e às vezes com calorão. Às vezes acorda pelo calorão. Uhum. Mas é ali, cravadinho 3 da manhã, Sim. É né? quando eu tô numa transição entre uma reposição e outra, isso para É, mim é muito comum. entre 2 e 4 ali. Mas aí depois vai passando, daqui a pouco volta a dormir e vai, né?
Mas aí também aumenta o cansaço no outro dia. A outra coisa é a alteração de humor, né? E o fogacho. A alteração de humor também é uma coisa mais típica, assim, que é aquela coisa, um dia tu tem vontade de chorar, no outro dia tu tem vontade de matar um, né? Uhum. Teve um vídeo que eu postei da Ingrid Guimarães no meu Instagram, que ela dizia, sabe aquela pessoa? Tu tem uma raivinha, não vai muito com a cara. Quando você entra na menopausa, você tem vontade de estrangular o pescoço daquela pessoa, né? Aquela que era só uma raivinha se transforma numa... E é mais ou menos isso, assim, é tipo... A gente perde a paciência para coisas que tu não, normalmente tu até tolerava, né? Então, assim, tem uma alteração de humor grande, né? Assim, e os calores. Calores eu acho que é o mais típico, porque não tem nenhuma outra alteração metabólica que dá o fogacho, que é diferente do suor noturno, Uhum. né? Uma coisa é o fogacho, aquele que sobe aqui, tu tem que se abanar, que parece que a tua cabeça vai, né? Outra coisa é o suor noturno. O suor noturno é aquele calorão, assim, que tu acorda de madrugada molhada, que tem que trocar às vezes lençol, tem que trocar roupa. Esse também é típico da fase de transição, mas tem outras coisas, outras doenças, outras alterações que podem causar isso. Então, às vezes, tem que investigar um pouquinho, né? Mas o fogacho mesmo, aquele típico, que dá assim, tá conversando com a amiga, daqui a pouco vem, assim. Esse é bem típico da falta de estrogênio. É o clássico. E o libido? Libido. Outro capítulo, né? Que daí também tem aqueles que dizem que tem que aceitar, né? Poxa, mas tu tá com 50 anos, tu quer libido pra quê, né? Assim. E aí vem essa coisa da mulher moderna, né? Gente, Uhum. é uma fase que muita mulher tá pensando em casar de novo, enfim, né? Assim, tá no auge, tem metade da vida ainda, né? E aí junta libido com secura vaginal, Uhum. né? E aí tem muita gente que acaba repondo testosterona sem repor estradiol, né? Então, assim, a base é o estrogênio. O estrogênio melhora a libido, melhora essa lubrificação vaginal. A testosterona vem depois. Não melhorou, bom, podemos pensar a respeito, né? Libido é uma coisa que, assim, os estudos ainda não conseguiram mostrar o benefício real da testosterona. Então, os estudos são muito controversos, então por isso que muito médico diz, não repõe testosterona, repõe, enfim. Porque libido é ainda mais a mulher, né? É um conjunto, né? Não uma coisa É um específica, né? conjunto, né? Então, assim, para os homens é o ligar e desligar, né? Para a mulher é um conjunto. A mulher que ela não... Ainda mais nessa fase que ela já tá cansada, meio de saco cheio de tudo, né? Assim, com um emprego que já tá quase indo para aposentadoria, chega cansada, já não é aquela animação mais toda. Às vezes um casamento já de anos, né? Assim, se o marido tratar ela mal durante o dia, de noite não vai, né? Uhum. Assim, então, libido, mesmo com hormônio, com tudo que tem, né? Sim, isso é uma É, coisa que eu percebo muito, que as mulheres fazem a reposição, mas o libido não volta. é que às vezes libido tem isso, né? Então, libido é um conjunto que tem que ser entendido, né? Depende do marido, Uhum. depende dos hormônios também, sim, porque baixa muito o desejo sexual, mas também muitas vezes a secura vaginal. Secura vaginal tem tratamento, né? Faz, Sim. às vezes, intravaginal. Hoje em dia tem laser que também intravaginal responde super bem. Então, a secura vaginal mesmo tem tratamento e mesmo que tenha contraindicação para reposição hormonal como um todo, às vezes a secura vaginal a gente consegue melhorar, né? Uhum. Mais pontual, assim. Mas essa coisa do desejo mesmo, o hormônio pode ajudar muito. Mas precisa entender o restante. Ah, sim. Porque senão, às vezes, a mulher e o próprio médico fica tentado a botar hormônio. Não, vamos subir, né? E aí começam os outros problemas. Tu melhora aqui e piora do outro lado, né? Então aquela mulher que ela quer testosterona, que quer. Gente, vai ter os efeitos colaterais também, Sim. tá? Libido melhorou, sim, mas e aí, a que custo, né? Então eu acho que tem que entender esse conjunto e tentar melhorar o conjunto. Como é que tá o Uhum. casamento, né?
Quando foi a última vez que fizeram uma viagem juntos? Né? Assim, quando foi a última vez que saiu para dançar, depois foi talvez para um motel? Ai, doutora, né? Eu tenho paciente, tenho umas pacientes que são, né? Tem uma paciente minha que toda sexta-feira eles vão pro motel, casada, nem sei quantos anos, com os filhos grandes, assim. E os filhos já sabem que sexta-feira eles pegam o espumantezinho lá e vão, né? Uhum. Então, assim, quem faz isso? Difícil, porque no dia a dia não faz mais isso. Então, às vezes, resgatar algumas coisas que ficaram perdidas também é bem importante, né? Quando que tu comprou a última lingerie bonita e mostrou ela pro marido, né? É. Assim, então faz parte isso também, Sim, aí a gente começa a perceber que realmente a Lisa Mosconi tinha razão, que a menopausa começa no cérebro, né? né? Principalmente na questão muito emocional dessa mulher que está começando nessa menopausa, né? É. E cuidar para não botar as culpas todas na menopausa. E aí vem um ponto bem importante, muito da sua área: emagrecimento e menopausa. Quem nunca disse que não engordou na menopausa? Eu digo, eu engordei 8 quilos. Eu vejo as minhas fotos do casamento e me vejo muito magrinha. Quando você falou, eu já estou com um corpo melhor do que eu estava, eu fiquei aqui pensando comigo, eu não. É, mas assim, a muito custo, e vou te dizer, há um ano atrás, eu tava aqui atendendo, abrindo o primeiro botãozinho da calça aqui, magrinha, abrindo o primeiro botãozinho, tá? Então, assim, nesse período da menopausa, o que que acontece? A gente perde uma defesa nossa, que é o estrogênio, Sim. né? Então, o corpo da mulher, ela começa a se assemelhar, que horror falar isso, né? Para as mulheres dizem, ai, sério? Começa a se assemelhar ao corpo do homem, né? E pior, do homem velho ainda, não é do homem novo, todo sarado lá, né? Do homem velho. Então, a gente começa a perder as formas. Quem dá as Uhum. formas para a mulher é o estrogênio, né? A gente começa a perder as formas, começa a perder o bumbum, começa a aumentar a barriga, né? Então tu engorda 1 quilo, 2 quilos, vai tudo pra barriga, não vem mais pra bochecha aqui, nada, né? Então o corpo ele vai mudando um pouquinho de conformação, assim. E pior, aumenta o risco cardiovascular, porque essa gordurinha que começa a ir pra barriga não é gordurinha boa, Uhum. né? Então é a gordurinha central lá, visceral mesmo. Então tem gente que diz, eu sinto que minha barriga tá mais inchada. Será que é inchada ou será que é a gordura que está começando a acumular ali, né? E aí tem que sim cuidar, tá? Porque senão desanda e vai, né? Então o hormônio, aí tem essa coisa, o hormônio engorda. Não, gente, o que engorda é a menopausa. O hormônio Uhum. te ajuda a emagrecer. Emagrecer não digo, mas pelo menos não desandar, né? Foi feito um estudo que comparou 2 grupos de mulheres. Um grupo na menopausa, entrando na transição, menopausa. Todas usaram a semaglutida, que é o Ozempic, então, para emagrecer. Metade com reposição hormonal, metade sem reposição hormonal. As mulheres que usaram medicação com reposição hormonal emagreceram mais do que as sem reposição hormonal, tá? Uhum. Ou seja, o hormônio não engorda. No início de tratamento, ele pode inchar. E toda alteração hormonal incha. Quando a gente menstrua, incha, engravida, incha, começa anticoncepcional oral, incha, coloca o DIU, aquele com hormônio, Mirena, incha, né? Uhum. Quando para o anticoncepcional, incha. Quando tem bebê, no outro dia tá inchada, né? Então, assim, as alterações hormonais incham. Então, quando a gente começa o hormônio, às vezes incha, não é engordar. Mas o hormônio, ele ajuda a restabelecer, o metabolismo da mulher, né? Mas teve um outro estudo que saiu bem recente mostrando que não necessariamente é a menopausa que engorda. Na verdade, a menopausa, com a queda dos hormônios, a gente tende a ter mais dificuldade de manter massa muscular. Uhum. E essa eu falo que é a nossa guerra maior na menopausa. Isso É o é músculo. verdade. Muito mais do que a gordura, é um músculo. Músculo, já diria a Cláudia Raia, né? Tu vai lá, malha, tu toma banho, o músculo vai pelo ralo junto com o chuveiro, assim, com a água, né? Então, assim,
O músculo é quem segura o nosso metabolismo. Então, ao que parece, por esse estudo, não é que com a idade a gente vai engordando, ou com a menopausa a gente vai engordando. Com a idade, principalmente na menopausa, a gente tem uma perda muscular maior. E o músculo é quem dita, não sei se dá para dizer isso, mas o músculo, ele te ajuda no metabolismo. No momento que tu perde músculo, o metabolismo cai. Uhum. Por isso que quem emagrece, que não come nada, né, emagreceu demais sem comer mesmo, perde músculo, depois volta a engordar fácil, porque o metabolismo tá lá embaixo, né? Então, na verdade, a luta é o músculo. Por isso que a gente briga. Na menopausa, gente, tem que fazer aeróbico, tua corrida, caminhada, sim, mas precisa fazer musculação mesmo, tá? Então, assim, é mais difícil de baixar peso? É, porque o metabolismo cai, porque o músculo cai. Então, tem que fazer musculação mais do que tu fazia antes, Uhum. né? Não adianta manter a mesma coisa. Musculação. E tem que ter uma alimentação adequada. E aí vem o papel da proteína. Não adianta ir lá se matar na academia e jejuar o dia inteiro. Uhum. Precisa de substrato para aquele músculo, né? Então, pegar uma nutricionista boa, que calcule, que veja o que você precisa mesmo, sem dieta maluca. Quando a gente é novinha, eu fazia. Duvido quem não fez aquelas dietas, né? De sopa, uma semana na sopa. Eu comia repolho refogado o dia inteiro, assim. Não dá mais. Não é isso, né? Não vai Sim. emagrecer. Pior, vai perder músculo. E aí o metabolismo cai, e aí fica cada vez mais difícil emagrecer, né? Então, o emagrecimento, ele é mais difícil sim. Essa gordura abdominal, depois de instalada, ela é mais difícil de tirar sim, mas não é impossível. E hoje, a gente tem boas medicações no mercado, e Uhum. cada vez mais. Assim, essa linha de medicação para emagrecer, gente, você não tem noção do que está sendo estudado. Muita coisa está sendo estudada. Então, nos próximos 5 anos, vem muita coisa para ajudar. E sem tanto efeito colateral como era antigamente, assim. Então, tem ajuda, tem o que fazer, né? Ah, mas eu consigo emagrecer sem remédio? Claro que consegue, mas tem que ser forte, Muito forte. né? Sem ajuda, tem que ser forte. Tem que ir na garra e na força de vontade. E tem que ter tempo. Uhum. Tempo para ir para academia, fazer as coisinhas, né? Fazer a comidinha, tem que ter tempo também. Então, é mais difícil, mas tem o que fazer também, Mas é tá? possível. Claro, sim, e cada vez mais possível pela medicina que está avançando, né? Isso que eu falo, a medicina nessa linha de emagrecimento, eles acharam uma linha, um caminho, gente, agora só vem coisa cada vez melhor. E agora a grande batalha é o músculo. É um É o músculo. músculo. Mas vem medicação para isso também, tá? Então tem uma medicação que está em estudo que ela vai ajudar a emagrecer e ganhar músculo. Em Melhor estudos, dos mundos. né? Em estudos. Estudo fase 2 eu acho que tá ainda, então ainda tem mais um tempo para frente. Mas assim, tem que batalhar por isso. Então não adianta fazer dieta louca, ou nem vai emagrecer, e se emagrecer no primeiro brigadeiro que tu comer ali, foi. Uhum. Né, assim, então, e às vezes tem que dar umas seguradas maiores, assim, né? Então, o que eu falo, hoje eu tô na minha melhor versão do corpo, sim, tá? Mas estou há 15 dias sem nada de açúcar, zero açúcar. Eu não sou radical, mas tem umas horas na nossa idade que a gente precisa ser radical. Uhum. Não para sempre, porque eu não tenho como, né? Mas assim, algumas coisas a gente tem que ser radical. Ah, teu problema é bebida? Vai ter que diminuir, né? Ah, mas um vinhozinho. Tem. De algum lugar tu vai ter que fazer. Ah, mas eu sempre fiz. Sempre fez, agora não faz mais, agora não dá mais. Né? E tem que ser firme. E outra coisa também, assim, não é um mês, não é 2 meses, não é 3 meses. Sim. É uma mudança de hábito, né? De vida. De vida. Esses dias me pararam na academia, uma senhorinha assim, quanto tempo faz que você faz exercício, que eu vejo que tu tá tão bem e que você treina pesado. Quanto tempo faz que você treina pesado? Porque eu tô indo todos os dias. Aí eu parei pra pensar assim, fiquei pensando, eu ia dizer, 2 anos que eu tô bem firme.
Mas não, minha vida inteira. Ela pois é, todo mundo que eu falo é isso aí mesmo. É a vida inteira. E é a vida inteira. Aí ficou um recadinho para as de 20, né? Então, assim, é a vida inteira. Tem que fazer exercício a vida inteira. E, Cris, que recado você quer deixar aí para essa mulher na menopausa que vai te ouvir no podcast? gente, não sofram. Não sofram. É um desafio passar por essa fase. Os piores anos são os primeiros 5, então as coisas elas acalmam, né? Mas não sofram, porque tem o que fazer. Busca ajuda, né? Ajuda, busca conhecimento, cuidado com o que vocês absorvem na internet, né? Então tem que encontrar alguém confiável, né? Sim, Assim, que confia e segue aquilo que tá ali, sabe? Cuidado com o que fica ouvindo, mas não precisa ser sofrimento, né? não Assim, precisa pegar o primeiro que bate o martelo, é isso e acabou e não tem mais o que fazer, né? busca ajuda. É isso aí. E essa fase dos 50 anos da mulher, hoje, é uma fase maravilhosa, né? Porque é uma fase que a mulher já está mais estabilizada, já sabe o que ela quer, já sabe, né? Na grande maioria das vezes já está bem financeiramente, já está podendo fazer outras coisas, enfim, assim, os filhos já estão criados, né? Enfim, é uma fase bonita, né? Não é velhice, então não deixa para viver a vida quando tiver lá com 80 anos. Então, essa é uma fase linda da mulher. Porque antes disso a gente é muito imatura às vezes, então Uhum. tudo é drama, né? Ainda está construindo uma carreira, estudando, fazendo pós-graduação, não sei o quê. Então é uma fase de mais estabilidade da mulher. E não dá para nessa fase agora ficar vendo a vida passar da janela, né? Uhum. Assim, e pior, deitada na cama vendo série, né? Não dá, então tem que buscar ajuda. E não é normal. Menopausa é normal, óbvio, todo mundo vai passar por isso. Não é aceitável ficar sofrendo com calorão, com insônia, com cansaço, com o marido brigando porque ele quer sexo e dói e tu não quer, e daí tu finge que tá dormindo. Isso não é aceitável, né? Uhum. Tem gente que aceita, mas então não reclama, né? Então não reclama, fica quietinho lá sofrendo a tua menopausa e não reclama, né? E demora para passar, assim, pelo menos uns 5 anos, né? Então, assim, busca ajuda, gente, né? Uma amiga que foi em alguém que que ela gostou, que resolveu o problema, vai, de repente tenta esse, se o teu médico não fez nada por ti, né? Sim. Assim, busca quem se preocupa contigo, né? Então, não tem que aceitar. Então, isso, só cuidado também, porque tem os extremos, então também tem que cuidar com mágica vendida por aí, Ah, né? sim, isso é uma coisa que a É, gente percebe muito, né? Muita gente querendo vender pílula é, que vai curar a menopausa. e às vezes essa pílula custa bem caro, né? Uhum. Então, assim, cuidado, mas busca ajuda, que tem o que fazer hoje em dia. Se não dá com hormônio, não quer hormônio, tem outras coisas que podem ajudar. Às vezes só o emagrecer já ajuda muito, Uhum. melhora a autoestima, já se maquia, já se cuida mais, até libido melhora, porque tu se acha bonita, né? Sim. Assim, então tem o que fazer, não pode aceitar essa fase tão boa da vida da mulher, né? A gente tem que estar bem, né? Cris, obrigada mesmo pela sua participação, obrigada pelo nosso podcast. Obrigada por ser minha médica, por eu ter tanta confiança e ter me dado tão bons resultados durante todos esses anos, né? Já Que são quase bom, 6 anos né? de menopausa, olha só, é É, uma vida. né? Alguns acertos, alguns erros, Isso é o que eu falo, a gente vai ajustando, né? Assim, não isso. tem um protocolo, uma Não. pílula, essa fase é ajuste, e cada mês é um mês, né? Uhum. Um mês sangra, outro mês não sangra, outro, né? Assim, é mês a mês a coisa, né? Assim, então tem que ir ajustando, não pode desistir, né? É É isso exatamente aí. assim. Então, a gente sabe que tem luz, tem no final do túnel, tem qualidade de vida, tem disposição, tem fazer atividade, tem como ter libido, tem como ter tudo. É, Mas a primeira coisa que tem que acontecer é você querer.
Exatamente. Fazer parte, né? Exatamente, que não cai do céu. Não, não. A gente tá aqui, né? Não cai do céu, não adianta. É isso aí. Pessoal, então foi esse nosso podcast de hoje com a doutora Cris Di Domenico. Espero que vocês tenham ajudado vocês aí com informações e qualquer coisa vocês colocam, deixem as dúvidas nos comentários.